Marcos capítulo 10, versículo 46, é a cura do cego Bartimeu. Não vamos ver a cura, vamos ver as lições que Deus tem nos dado. A Bíblia é assim, você pode ler 1000 vezes, na 1001 você encontra algo novo, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: não me canso de escrever-vos a mesma coisa, que é para a segurança vossa. Então nós temos que extrair aquilo que Deus tem nos dado, não é história. A história do cego Bartimeu é muito conhecida na Bíblia, mas não é a história que queremos, nós queremos as revelações. E a fé vem por ouvir pela palavra, e você ouve e dá atenção à palavra de Deus. Então, Marcos 10, versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Os historiadores falam bastante aqui sobre Timeu e Bartimeu. Primeiro vamos entender o nome aqui. O Bartimeu no hebraico, Bartimeu é filho de Timeu. Bar é filho, você pegando a junção aí, você vê filho de Timeu. Mas Timeu nós conhecemos não só pela Bíblia, mas as pessoas conhecem. Quem leu a República, quem leu Platão, Sócrates, você vê o diálogo. Então, está ali. O nome Timeu quer dizer diálogo. Exatamente sobre isso, o diálogo. O que eu quero passar para você? Então, podemos dizer assim, ele é filho do diálogo. Esse homem, os historiadores, como eu falei, contam que o pai dele era um general, entenda, mas que perdeu uma guerra, não sei bem, são muitas histórias que ficam, não vou ficar com as histórias, vou ficar com a revelação da Bíblia, que é para nós. Esse homem, então, filho de Timeu, filho do diálogo, ele estava à beira do caminho. Tem muita gente que é filho de Deus, irmão, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas não está no caminho. E não fique zangado, não estou falando de ninguém, assim, indicando uma pessoa ou falando de uma pessoa. Mas tem gente que está na igreja, está no púlpito da igreja até mesmo, e às vezes não está no caminho. Mas por quê? Nós veremos isso. Jericó foi uma cidade que Josué amaldiçoou, então nós podemos sempre simbolizar Jericó como um mundo. Então a pessoa não está em Jericó, ela não está nas drogas, não está no álcool, não está na prostituição, mas também não está no caminho. Nós vamos ver isso aqui, é aquela pessoa, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. É aquela pessoa que eu posso dizer que ela está na igreja, mas ela não assumiu publicamente Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador. Ela ainda não tomou uma posição firme por Jesus. Quer dizer, ela gosta da igreja, na beira do caminho. O missionário uma vez deu uma mensagem e disse, a pessoa escuta os mesmos hinos de quem está no caminho, ela até participa das bênçãos, porque na beira do caminho acaba participando, mas ela ainda não assumiu, ela não está seguindo a Jesus Cristo. Eu estava falando uma vez, quantas vezes eu converso com uma pessoa, que aparentemente a pessoa tem vamos assim, a imagem de um cristão mesmo, de um crente, né, de um evangélico, mas quando você conversa, você vê que ele ainda não está no caminho, verdade. Tem gente que tem todo o jeito, mas ainda não assumiu. Mas por quê? Veremos lá na frente. Então diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso já preguei várias vezes. Esse homem conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus. Porque quando falaram, imagine, cego, escutando o barulho, né, passando, o que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo? E alguém disse, está passando por aqui Jesus de Nazaré. Quem? Jesus de Nazaré. Ele começou a clamar, não Jesus de Nazaré, mas Jesus, filho de Davi. A história bíblica mostra que Nazaré é diferente da descendente de Davi, porque Davi é da onde? De Belém, de Judá. Então, ele mostrou que ele tinha um conhecimento da ascendência humana da história de Jesus Cristo. Pois ele fala, Jesus filho de Davi, sabia que ele não era de Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, que era a terra dele mesmo, mas ele nasceu, nós sabemos aquele do censo, em que José pegou e foi na manjedoura. Jesus nasceu em Belém de Judá. Bem, nós conhecemos a história do nascimento de Cristo. Mas aqui então mostra que ele tinha um conhecimento. Ele conhecia, muita gente conhece, mas ainda não está no caminho. E diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vejo que quando você não tem uma posição firme com Jesus, as pessoas tentam te demover, te tirar, entenda. Eu lembro quando eu comecei, contei esses dias, eu encontrei uns amigos da bebida, que eu bebia muito, né? Estou falando de quase 40 anos atrás.
Eu encontrei uns amigos, eles falaram, rapaz, eu fiquei sabendo que você agora é crente. Eu não sabia, eu não tinha muito o que falar, não. Mas o que eu sabia, eu já falei, disse, não, crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus, entende? Aí eu me lembro que um mostrou uma medalha, né, era uma estrela, falou, não, rapaz, tem um negócio bom que eu posso te levar, porque na época todos eles sabiam que eu estava passando por uma depressão muito grande. Eu era alcoólatra, mas tem um momento que o organismo rejeitava o álcool, já era a família orando, minha mãe orando, amigos que oravam, missionário que orava, né? Minha mãe tinha dado lá, e tudo, pastores que oravam, e o meu organismo já não aceitava mais o álcool, eu rejeitava aquilo, mas depois também melhorava um pouco, eu voltava a beber tudo de novo, né? Voltava a beber de todo aquele jeito. Mas então eu sempre tinha aquela fase de depressão, que demorava meses, 2 meses, 10 meses, aí eu vivia no Sumalho, diazepam, Diepax, remédios antidepressivos, né, e ansiolítico, que é calmante, tomava aquilo tudo, ia no médico, eu passava toda a minha história para ele, e falava, não tem nada, mandava fazer exame de sangue, tudo, até quando entrei, né, que ele estava fazendo um check-up, você não tem nada, o seu caso é emocional, tudo bem, sempre era a mesma coisa, ansiolítico, antidepressivo, e aquilo que eu ficava tomando, aqueles remédios. Então, eles sabendo da minha situação, tentaram me levar, quer dizer, me tirar de jogada, me tirar do caminho, me tirar de Jesus, mas não, eu queria Jesus, não deu ouvidos. Mas aí, então, o Bartimeu, ele clamava cada vez mais, e Jesus parando disse que o chamasse. Meu irmãozinho, tão bom quando você ouve um recado de Jesus. Fique atento, o que levanta o homem, não é a minha palavra, nem a palavra de homem algum. O que levanta uma pessoa é a palavra do Senhor. Quando você ouve, eu estava acordando esses dias, que a pessoa quando ouve a voz do Senhor, ela pode estar no túmulo, como Lázaro, ela vai sair do túmulo. Você chega assim, para de beber, rapaz, não adianta você bebendo, vai para o inferno bebendo, você usando drogas, ele não para, pode até parar alguns dias, daqui a pouco ele volta. Agora, quando entra a palavra, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando ele nunca mais você pode ter certeza de sentir, eu brinco que eu não passo perto de um bar, ou de uma sessão de mercado, hoje tem sessão bem soft mesmo de bebidas, né? Aquelas garrafas, aqueles anúncios, eu não fico até amarrado, não, Jesus, não, aquilo é como se não existisse. Eu vou lá, mostro até para exemplo, rapaz, isso aqui, ó, uma vez eu parei com uns amigos, até falei que passou um rapaz, assim, eu estava vendo bebida, eu estava falando, essa aqui era bebida tal, tinha falado que o pinguço tinha a cachaça dele preferida, né? Aí falava qual era a pinga, não sei o quê, mas nunca mexeu, quer dizer, porque a Bíblia diz que a gente está em Cristo, é nova criatura, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então acabou completamente, aquilo não existe mesmo, não existe de maneira alguma. Então mas eu parei, quando eu ouvi a voz de Deus, que eu fui na igreja, não era nem o pastor titular da igreja, nem o segundo, nem o terceiro, eu costumo dizer que era o obreiro do obreiro, mas deu uma mensagem e falou comigo, porque eu vi também, ele fez a oração, manifestou ali a entidade, eu tinha para possesso de demônios, expulsou e fui liberto completamente. Então a pessoa tem que ouvir a voz de Deus para que o chamasse. E ele, Bartimeu, diz assim, dizendo, tem de bom ânimo, chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então, o que levanta o homem é a palavra de Deus, é um recado de Jesus, é quando aquela palavra entra, a pessoa sai do álcool, das drogas, mas levanta a pessoa também profissionalmente, financeiramente, moralmente, a pessoa deixa de pecar. Rapaz, você tem que ser marido de uma só mulher. Mas por quê? Porque a Bíblia diz, aí quando você fala que a Bíblia, ela entra no coração e faz diferente. Não é você dar conselho somente. E ele, aí que vem a nossa mensagem, e ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Meu irmãozinho, muita gente já ouviu a voz de Deus e não se levanta. Por que a pessoa não se levanta? Sabe por que ela não se levanta? Porque ela tem que se desfazer de algo, e às vezes a pessoa não quer. E aí, você foi na igreja, gostou? Gostei. A palavra falou contigo? Falou. E aí? Não, mas tem umas coisas que eu não concordo, não. É que ele tem que se desfazer de algo, que ele não quer se desfazer. Lançando de si a sua capa. Mas o que você quer dizer? Eu não quero espiritualizar a palavra. Ela que fala por si própria. Qual é a capa que você tem que jogar fora? Às vezes a pessoa tem que jogar. Como eu falei, não estou dizendo que seja o caso de alguém, às vezes é uma paixão, irmão. Está errada. Amigo, você está aqui para ouvir, não é a minha voz, a voz da palavra de Deus. Claro, o homem pode ter tido até 50 mulheres, a mulher pode ter tido 50 homens, mas no momento que está com Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram.
Jesus disse para uma mulher, chama o teu marido. Se eu não tenho marido, disseste bem, tiveste 5 maridos. Mas Jesus não julgou, nem condenou, disse, você foi meio sem vergonha. Não, não. Jesus não condena você pelo seu passado. Os homens condenam. Os homens falam. Homem no sentido genérico, homem ou mulher, Deus não condena. A Bíblia diz que Deus não leva nem em conta o tempo da ignorância. Notifica a todos que se arrependam. Quer dizer, você encontrou Jesus com a Maria, então a Maria é a sua esposa agora, não é? Então tem que acertar a situação. Eu estou falando só de casamento, mas pode ser de outra coisa. Às vezes a pessoa tem um modo de ganhar dinheiro, entenda bem, o mundo jurídico eles costumam dizer, nem tudo que é legal é moral. Ou seja, nem tudo que é legal, que é dentro da lei, entenda bem, nem tudo que é legal é moral, quer dizer, não pega bem, entenda? Você vê isso muito no mundo dos políticos aí fora. É coisa que é legal, mas, entenda, ele não deveria fazer aquilo. Quer dizer, não é... Aí eu pego aqui como uma analogia, né? Nem tudo que é legal é espiritual, não. Nem tudo que é legal está de acordo com a Bíblia. Está de acordo, por exemplo, você pode ter uma casa de show, entenda? Mas isso é para o cristão? Né? Não, porque eu já peguei aqui, então o negócio vai dar muito dinheiro. Eu compro uma garrafa de pinga, um litro de pinga, vendo uma dosinha, vai me dar tanto. Mas isso aí é para o cristão? Entenda? Só dando um exemplo. É como uma pessoa que... Imagine se o cara se converte e ele trabalha no tráfico de drogas. Não, pastor, mas eu não uso, não, eu só vendo. Você é tão criminoso ou mais ainda, né? Mais do que o viciado. O viciado é o doente, tanto que hoje a nossa lei reconhece ele como dependente químico. É diferente do droga. Mas você não vai continuar nas drogas. Mas tem gente que quer continuar em outras coisas. É a capa que ele tem que jogar fora. E às vezes não é uma coisa, é um sentimento. Esse ódio que você tem que jogar fora. Um ódio que você tem de uma pessoa que lhe prejudicou no passado. Tem que jogar isso fora. Uma raiva que você tem, porque, pastor Jaime, você não sabe, Jaime de Amorim, o que eu passei na mão daquela mulher, daquele homem. Esqueça, joga isso fora. Isso não vai impedir você de se levantar. Você está na igreja, ouve, Deus, até como eu falei, até recebe umas bênçãos, porque está na beira do caminho. Você frequenta a igreja, entenda? Frequenta, participa das reuniões, se sente até bem nas reuniões e tudo, mas você não está no caminho ainda. Tem que jogar fora a capa. É até abençoado, como eu falei, quem está na beira do caminho também é abençoado, acaba recebendo bênção, mas a maior você não vai ter, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando acabar essa vida, meu irmãozinho, você não vai ter o melhor de Deus. Você frequentou a igreja, até era dizimista, até ofertante, até ajudava a igreja, mas você não teve o melhor de Deus. O que é o melhor? A vida eterna, a salvação. Que o João, no Apocalipse capítulo 21, ele teve a visão da Nova Jerusalém, que ele disse que as ruas eram de ouro, irmão. Sabe lá o que é isso? Que você viva 120 anos num palácio aqui, comendo do bom e do melhor, vivendo, mas tendo o melhor da vida, mas é a eternidade. Acorda, tem que jogar talvez a capa fora, às vezes tem que recomeçar uma coisa. Não, o pessoal dizia, pau que nasce torto, morre torto, né? Se tem coisa que está errada, tem coisa que dá para endireitar, tem coisa que não dá para endireitar. Lembra que eu falei que a pessoa pode endireitar o estado civil dela, né? Ela tem uma união estável, como diz o outro, amigado com fé, lembra desse ditado popular? Amigado com fé, casado é. Não, você vai ser casado mesmo, vai acertar. Tem gente que tem situação que dá, tem situação que não dá, irmão. Não dá para acertar. Não dá de maneira como a pessoa tem que, como eu falei, está nas drogas. Não, eu só vou agora só vender, só tenho ficar mais um tempo lá, pagar mais dinheiro. Não. Se eu ouvir, eu vou dizer, não quero nem saber daquilo. Pelo contrário, até dinheiro que você tem, eu sei lá como é que você vai fazer, se vai dar às autoridades, se vai distribuir para os pobres, mas você não fica com um centavo que você ganhou de maneira errada, seja com tráfico ou com desonestidade. Eu dei o testemunho que o missionário deu de um homem, que ele aceitou Jesus, e ele trabalhava numa empresa, ele não era um ladrão, mas era, não era. Ele trabalhava numa empresa, gerenciava, se eu não me engano, era material de construção. E todo mês, ele tirava alguma coisa a mais para ele, daquilo que ele tinha direito, que era o salário dele, mas ele pegava, fazia lá os seus trambiques, construiu casa, teve carro. Quando ele se converteu, não aguentou, ele chegou na empresa, preparou toda a documentação e levou para a dona da empresa. Ela disse, o que é isso? Olha, só pode chamar o polícia se a senhora quiser me prender, mas hoje eu vim devolver. Devolver o quê? Aí ele contou.
Durante todos esses anos, vocês sempre confiaram em mim, e confiamos. Pois bem, eu quero dizer para a senhora que durante todo esse tempo, eu roubava. Eu guardava sempre um pouco a mais, eu fazia desse jeito, desse jeito. Ela ficou assim, então eu vim aqui para devolver, isso tudo é de vocês, não posso ficar com isso, calculo, não tem antes, se manda alguma coisa, e podem até, se quiser, chamar. Ela disse não. Olha como é que, porque quando é Deus que trabalha, porque quem fala a verdade manifesta a justiça, você vai ter Deus trabalhando a seu favor, como Deus trabalha a favor de uma pessoa. Chegou lá, e a dona disse, não, você, agora que eu quero você, agora que eu sei que agora você não vai fazer mais isso. Quantos negócios? Não, nós temos bastante. Deus tem, não sei o que você está falando que está com Deus, não, Deus tem, nós não precisamos. Não, mas eu não posso ficar com isso, que aqui não é meu. Fica, não fica, fica, não fica, e depois de muito tempo, ele conseguiu convencê-la, e ela falou assim, então fala o seguinte, você fica, você pega agora como se fosse uma mensalidade da casa, coisa, enquanto você viver, ou quanto for o tempo, você ajuda essa ONG aqui, deu o nome de uma ONG para ele, falou assim, todos os meses você ajuda essa ONG, como se estivesse me devolvendo, de você dar para essa ONG aqui. Pronto, fizeram um acordo e ficou, e continuou. Mas ele falou a verdade, você jogou a capa fora. Amigo, não fique. Bartimeu, tem de bom ânimo, levanta aquele chão. Bartimeu se levantou e jogou a capa. Ninguém mandou ele jogar a capa fora. Você quer se levantar? Tem que sair da beira do caminho, entrar, mas tomar uma posição mesmo. No começo, passa até que perde. Ele perdeu a capa. Contam os historiadores, né? Porque aí quando a gente fala de historiadores, para você ter uma interpretação, vamos dizer, histórica, que aquela capa era usada como uma bengala hoje, né? Então a capa do cego não era uma capa como outra qualquer, era a capa que eu usava com uma bengala, mas foi embora. Irmão, você não precisa da bengala se Jesus vai operar. Mas pastor Jaime, é muita coisa que eu ganhei, mas se foi de maneira errada, você não pode ficar. Deus vai te dar um recomeço. Eu sei que é muito pesado, mas quem está falando, eu digo, eu prego, eu não sei o que Deus fala ao seu coração. Mas outro não é nada disso não, às vezes é só um sentimento, é uma mágoa, entenda bem, é uma coisa. E às vezes até uma coisa utópica que você guarda, que é uma coisa que você sabe que nunca vai ser realidade, né? Mas você criou uma fantasia, um mundo, para com isso. Deus conhece os pensamentos, as intenções do coração. Você não está entrando no caminho, você está ficando na beira do caminho e a capa está te cobrindo. Eu contei, eu já falei esse testemunho aqui, 2 casos. Uma vez que eu dei essa mensagem, um homem chegou e disse para a esposa dele falou assim, ele tinha uma arma, esse homem está até hoje aqui na igreja. E ele, empresário, mas estava passando dificuldades, lutas. E ele tinha como se fosse uma garrucha, uma arma. Não estou dizendo que seja o seu caso. Se tem porte de arma, é outra coisa. Mas para ele foi a mensagem. A esposa cutucou assim, olha a tua capa aí. E ele entendeu. O outro é um homem que tinha uma coleção de garrafas de uísque, tipo miniaturas, tudo que era uma coisa linda. Ninguém bebia não, era só para ilustrar a casa dele. Todo mundo elogiava. Ele entendeu que aquilo era capa. Repito, eu prego, quem fala é o Senhor. Não sei o que Deus fala com você. Às vezes até um objeto de arte, mas que é de idolatria, você vai ficar maior, Deus sabe falar. Então ele teve que lançar a capa fora, e diz assim, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? Quando não tinha mais gritaria, você está pertinho. Da pessoa, Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Lógico, é o que ele queria, né? Mas aí está a mensagem aqui, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Não é a fé de ninguém, esquece o pastor, esquece a fé de qualquer outra pessoa. Ele disse, a tua fé te salvou. O caso dele era isso, ele precisava de colocar a fé. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Quer dizer, ele ouviu, você tem que ouvir. Eu tenho que ouvir, eu tenho que prestar atenção, se não tem capa na minha vida, porque aí está me deixando na beira do caminho, porque eu não estou enxergando, eu estou agindo como cego. Quer dizer, eu estou sem a visão de Deus. Aquela capa, quer dizer, aquele negócio, aquela paixão, aquele sentimento, aquele ódio, aquela raiva, aquela ira, e está me gozo. Ou às vezes até a maneira de crer. Maneira de crer. A pessoa veio para o evangelho, mas tem algumas crendices, alguma coisa que ela não deixa, ela continua. Na Praça da Sé, para ter uma ideia, nós passamos para a sede para cá, tem 25 anos, mas a sede era na Praça da Sé, na Silveira Martins 28, que até hoje tem a nossa igreja lá, mas ali era a sede antes. E uma senhora sempre com problema espiritual, passando mal, manifestava, nunca era curada. Eu disse, mas como? Um dia ela chegou assim, pastor, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu venho aqui, mas tem uma coisa de vocês que eu não concordo, vocês não guardam o sábado. Quer dizer, tem religião aqui, mas nós não temos. Jesus disse que o sábado foi criado por causa do homem, e o homem foi criado por causa do sábado.
O sábado foi criado, o homem foi criado primeiro, entenda bem. Deus criou, depois veio o sábado. Mas não vou entrar nesse mérito dessa discussão, não. A pessoa, às vezes, tem uma maneira de crer e aquilo não vai, porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Não pode, porque a nossa oração não pode funcionar, a pessoa tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Terminando, diz assim, vai que a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus como? Pelo caminho. Ô meu irmão, isso é para mim e para você. Muito importante. Quando ele tinha a visão, o que ele fez? Ele seguiu. Tem gente que não, recebe uma bênção e faz o quê? Volta para a beira do caminho. Por quê? Vai buscar a capa que ele jogou fora. Não joga, verdade. Pode parecer demais o que eu estou falando, pode parecer até cômico, mas a pessoa vai e pega aquele sentimento de volta. Na hora ela sentiu bem, ficou feliz, tudo bem, mas depois disse, mas pastor, a gente está falando que eu não sei, continua com a capa. Não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como chega a época vai chegar o final do ano, eu falo do final do ano que sempre tem uma época festiva. Não, o pastor é meio fanático, eu vou beber um pouquinho. Não, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Que Deus fale mais contigo.